Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado com a nossa programação. Você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias, além dos projetos que foram aprovados aqui no Legislativo taubateano. Este é apenas um dos destaques de hoje. Hoje, segunda-feira, tem o nosso quadro Voltando ao Papo. Vamos rever os assuntos mais importantes em entrevistas aqui no Mix. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 1º de setembro de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, começando mais uma semana, mais uma segunda-feira e desta vez no mês de setembro. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e também a sua participação. Você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4, pelas redes sociais YouTube e Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mix da TV aqui na TV Câmara. E o Mix entrevista toda semana especialistas com os assuntos mais importantes do nosso cotidiano. E hoje vamos rever uma dessas entrevistas. Está no ar o nosso quadro Voltando ao Papo. Normalmente as pessoas costumam utilizar bastante, né, o termo bipolar. Né? As pessoas falam, mudo muito de ideia, meu humor varia bastante, eu sou meio bipolar. Né? E na verdade não é bem assim. Né? A bipolaridade, ela é um transtorno de humor, né, que sim, afeta ali as alterações do humor, né, mas ela não tem relação com uma ciclagem, né, uma mudança tão rápida assim do humor. Isso está mais relacionado ali com uma questão de personalidade, uma indecisão, e não necessariamente ao transtorno bipolar. Isso não fecha critério diagnóstico para bipolaridade, né. E os principais ali sinais do transtorno bipolar, né, características, está em torno da depressão e da mania. Né? A bipolaridade é a oscilação entre sintomas de depressão, né, estágios de depressão e estágios de mania. Né? Depressão, a gente tem ali, a gente tem um senso comum muito maior do que a depressão, né? Que é ali uma tristeza excessiva, humor deprimido, dificuldade de realizar as atividades de costume, também menos prazer nas atividades que antes eram prazerosas. E em mania a gente tem um completo oposto da depressão. Né? Seria uma euforia? Isso, é como se fosse uma euforia muito maior. A gente também tem uma irritabilidade mais aflorada, né? Fica com uma alegria mais expansiva também, de certa forma? Sim, a gente tem uma alegria mais expansiva, também tem sintomas de grandiosidade, né? Então a pessoa ela se sente mais capaz, ela se sente mais feliz o tempo todo. E isso deixa o paciente mais vulnerável a riscos, por exemplo? Ele se expõe a alguns riscos? Com certeza, a gente tem uma exposição maior a riscos, né? A decisões ali precipitadas, né? Então tem um aumento da impulsividade no estágio de mania. Ana, esse período, né, para a gente entender essa bipolaridade da depressão para essa fase da mania ou da euforia, existe um tempo mínimo para a pessoa transitar desse humor negativo para esse humor mais eufórico? Não existe um tempo mínimo, né? Não existe também um padrão ali de mudanças de depressão para mania. A pessoa ela pode ficar dias, semanas, meses em um estágio depressivo e o mesmo no estágio de mania. Para fechar o diagnóstico, a gente precisa assim, de um tempo mínimo ali, né? Tem vários tipos de transtorno bipolar, tem alguns tipos, e para cada um deles a gente tem ali critérios diferentes de tempo e tudo mais para fechar o diagnóstico. Mas num contexto geral, a pessoa ela pode ficar dias, semanas e meses, não tem um padrão fixo. Só para a gente entender, então, essa mudança de humor, ela acontece sem um motivo aparente. Então, por exemplo, se a pessoa está passando uma tragédia na família, ela está deprimida. Se ela ganhou, sei lá, um prêmio, alguma coisa, ela está feliz. Então, essa mudança ocorre porque ela teve uma circunstância, um motivo. No caso da pessoa com transtorno, essa mudança ocorre sem, aparentemente, nenhum motivo. Também. É claro que é aí que a gente diferencia, né? Se a pessoa ela tem o transtorno bipolar e se ela não tem. Mas dentro do transtorno bipolar a gente tem essa alteração de humor, né, de depressivo ou mania,
sem motivo aparente, mas também pode ser desencadeado por questões aí da vida, né? Então, momentos estressantes, um luto, tragédias, até mesmo alterações de clima, né? Então, sazonais ali, pode sim desencadear a ciclagem, né? A alteração ali do humor. Ou seja, gatilhos que também podem desencadear isso ao tempo todo, mudar essa polaridade. Exato. Por exemplo, festas, consumo de álcool ou outras substâncias. Datas especiais. Pessoas marcantes. Exatamente. Ana, no caso, para a gente entender, porque como a gente fala de transtorno bipolar, isso leva a gente para uma esfera da psicologia, né? De talvez uma psicose nesse sentido, mas também tem uma questão física, né? Tem um desequilíbrio químico no cérebro, existe essa mudança também para essa doença, ou melhor, para esse transtorno? Sim, a bipolaridade é um transtorno químico, né, do nosso cérebro. Para que ocorra alterações no nosso humor, de modo geral, nós temos ali um desequilíbrio, né, uma alteração química do nosso cérebro. Então, aumenta a noradrenalina, consequentemente aumenta ali a irritabilidade, o estresse, aumenta a serotonina, aumenta a felicidade. Então, conforme acontecem essas alterações dos nossos neurotransmissores no cérebro, ocorre também a mudança ali do nosso humor. E na bipolaridade tem um desequilíbrio, né, por isso que é tão importante a medicação no tratamento, porque é a medicação que ajuda a segurar um pouco, né, as alterações do humor e a mudança dos estágios da bipolaridade. Esse desequilíbrio químico que a gente está falando da parte cerebral mesmo, né? Tem a ver com a questão hereditária, genética também, ou isso também pode ser adquirido ao longo da vida? Existem vários fatores para que se desenvolva o transtorno bipolar. Desde do fator genético, então assim, pessoas que têm casos na família, principalmente de primeiro grau, então pais ou irmãos que possuem o transtorno bipolar têm uma predisposição muito maior de apresentar o transtorno, mas também tem a predisposição genética, né? Então a gente sabe aí em estudos que o córtex pré-frontal da pessoa que tem transtorno bipolar funciona de uma maneira um pouco diferente, então essa questão também influencia, né? A questão genética, perdão, a questão biológica, né? E química, e também tem as questões ambientais, né? Então, traumas de infância e tudo mais pode influenciar. Todas as entrevistas da Hora do Papo estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do nosso programa e conferir na íntegra esta e outras entrevistas. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem as notícias e informações que movimentam o Taubaté e a nossa região, e ainda tem os shorts do programa Fora da Caixa. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta em instantes. Não sai daí. De volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, em mais uma segunda-feira, mais uma vez abrindo a nossa semana, desta vez no mês de setembro. Muito obrigado novamente pela sua audiência. Lembrando que você pode ampliar sua participação entrando em contato aqui com a gente. Quer saber como você faz tudo isso? Veja só as dicas para você entrar em contato com a nossa TV. Através do nosso e-mail tvcamaratte@gmail.com você manda sua crítica, sugestão e a sua opinião sobre os nossos programas. Assiste ao vivo a nossa programação no youtube.com/TVC Taubaté. Além disso, você tem uma playlist completa de todos os programas da emissora e pode voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. Também acompanha ao vivo a nossa programação no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é através de texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp. O nosso DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E a Câmara de Taubaté também está presente em outras redes sociais e você pode fazer o seu contato no @Câmara Taubaté. Você se conecta com a gente no Instagram, no TikTok e também no X, o antigo Twitter. Agora, se você quiser receber as notícias atualizadas em tempo real de tudo que acontece no Legislativo taubateano, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do WhatsApp. Para isso, basta acessar bit.ly/CMT no Zap.
E agora chegou a hora de você ficar muito bem informado com tudo que acontece em Taubaté e na nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Quatro propostas de autoria do prefeito Sérgio Vitor do Novo foram incluídas na pauta da sessão do dia 26 e aprovadas em 2 votações pelos vereadores. O projeto de lei 122 de 2025 autoriza a alienação, que é a venda de imóveis de propriedade da Prefeitura de Taubaté localizados na zona urbana. São 16 lotes com áreas entre 250 e 360 metros quadrados, com valores venais entre 56 e 85 mil. Um dos imóveis está localizado nas Chácaras Cataguá e tem 1.800 metros quadrados. O valor estimado é de R$ 126 mil. Já o projeto de lei 164, também deste ano, institui o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas do município. Nessa modalidade de contratação, é permitido ao parceiro privado a implementação, ampliação, melhoria, gestão ou exploração de equipamentos públicos e infraestrutura, bem como execução de obra, desde que vinculadas à prestação de serviços públicos ou sociais da administração pública. Outro projeto que esteve em pauta foi o de número 167, que altera as regras para a concessão do auxílio alimentação aos servidores municipais ativos. Com a reformulação, a forma de pagamento passa a ser por depósito em dinheiro na conta bancária. Além disso, todo servidor ativo terá direito ao auxílio alimentação, independentemente da remuneração. Por fim, o projeto de lei 174, também de 2025, autoriza a Prefeitura a conceder para a iniciativa privada o Parque do Itaim, Unidade de Conservação da Natureza de Proteção Integral. De acordo com o projeto, a concessão ocorrerá após o processo de licitação, com especificação das obras e serviços a serem realizados pela concessionária, bem como os usos possíveis na concessão. Os 4 projetos dependem de sanção do prefeito para que se tornem lei. As informações são do site da Câmara Municipal de Taubaté e tem mais destaques. Menopausa e climatério são tema de projeto de lei aqui na cidade. Os vereadores aprovaram um projeto de lei em benefício às mulheres taubateanas na sessão do último dia 26 de agosto. Trata-se do projeto de lei 58 deste ano, de autoria do vereador José Silva, que cria a política municipal de conscientização e atenção integral à saúde das mulheres no climatério e na menopausa. A proposta visa propor diretrizes para informar, humanizar e qualificar o atendimento às mulheres que estão neste período de transição da fase reprodutiva para não reprodutiva, garantindo assistência e amparo à sua saúde física e mental. A ideia do projeto é realizar campanhas, seminários e palestras, estimular atendimentos multidisciplinares e pesquisas e elaborar políticas públicas e estratégias, além de garantir o direito a tratamentos hormonais e não hormonais, além de exames e acompanhamentos especializados. No texto de justificativa, o autor afirma que a instituição desta política pública representa um avanço importante no cuidado com a saúde da mulher madura, garantindo informação, dignidade, acolhimento e qualidade de vida para milhares de taubateanas. O projeto ainda depende de segunda votação. As informações estão disponíveis no site da Câmara. E assim, encerramos o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. Fique conosco que no próximo bloco tem mais notícias e informações da nossa região. Este foi o Mix de Notícias. E agora chegou a hora do nosso short desta segunda-feira. Fora da Caixa é a sua revista quinzenal de variedades. Sempre tem um bate-papo com especialistas nos mais diversos assuntos. Então, vamos ver um short do Fora da Caixa. Solta o play. A gente começa o nosso programa Fora da Caixa aqui nesse cenário incrível, que é o Lago do Cataguá, aqui em Taubaté, e a gente vai conhecer um pouco mais da história do Dr. Renato Marcelo, que é médico e triatleta. Obrigado por receber a nossa equipe aqui. Aqui já é bem inspirador esse cenário, né? Esse lugar aqui é muito bom para treinar, né? Inspirador. E aqui que eu faço meus treinos de natação, de corrida e saio para o ciclismo também às vezes daqui. Renato, como é que começou a sua trajetória nesta modalidade ou nesse esporte que é o triatlo? Na verdade, isso já vem de muito tempo, né? Quase 30 anos já fazendo o triatlo. Conheci hoje em dia o meu treinador há 30 anos atrás e eu trabalhava para ele de staff dele. E nisso daí eu já tinha uma bicicleta, comecei a me interessar por pedalar mais, correr mais, mas não sabia nadar. Então, posteriormente, eu iniciei na natação para entrar na modalidade do triatlo.
que na verdade o que eu gosto de fazer é atividade física. E quando tem prova de corrida eu faço, quando tem de ciclismo eu faço, quando tem de natação eu vou também. E quando tem as 3 juntas é o que eu mais gosto de fazer. Junta o útil ao agradável, né? O útil ao agradável. Quando a gente fala de triatlo, a gente fala de 3 modalidades principais, né? Correr, nadar e pedalar. Vamos começar falando de corrida, né? No nosso programa, a gente tem esse objetivo de tirar o nosso telespectador da sua zona de conforto, sair da caixa, pensar diferente. E a corrida, né? Eu acho que é uma das atividades que o pessoal gosta muito de fazer aqui no Brasil. Geralmente começa com uma caminhada e depois parte uma corrida, né? E gostaria de saber quais são aí as dicas para quem quer começar nas corridas. A corrida, na verdade, é o esporte mais democrático que existe, né? Basta você ter força de vontade, né? Se inspirar e sair para correr. Claro, tem os tênis mais apropriados, mas você tendo um calçado, você já pode iniciar. Então, basicamente, você inicia na corrida numa caminhada, né, para você ir condicionando o seu cardiovascular, seu cardiopulmonar, e posteriormente você inicia os trotes. E os benefícios são inúmeros, né? Para uma pessoa que é saudável, ela vai ter inúmeros benefícios aí, como melhora do metabolismo, né? Às vezes ela está pensando em perder peso, e os que têm alguma patologia, ela vai ficar mais controlada, com certeza. E basta um tênis e um shorts, né, para correr, né? Nada mais do que isso. Como experiência na área, né, uma vasta experiência em corridas e também outras modalidades, doutor, como é que a pessoa pode começar assim? Quais são os tempos mínimos? Começa com uma caminhada mesmo, aí corre quanto tempo? Assim, quais são as dicas para quem quer começar na corrida mesmo em questão de tempo, de velocidade, de quilometragem e percursos? Olha, isso daí varia muito da pessoa, do condicionamento físico que ela se encontra no momento, né? Então eu acho que o principal na corrida é realmente você ter força de vontade de sair para caminhar. E à medida que você for caminhando, você vai sentindo-se confortável e você inicia-se num trote, né? Agora, estipular tempo, tem que a pessoa analisar bem quanto ela está condicionada para saber quanto tempo ela pode correr. Porque uma pessoa magra que não faz uma atividade física e inicia uma corrida é bem diferente de uma pessoa que está sobrepeso e quer correr. Então os tempos são diferentes. Eu acho que o principal aí é ter força de vontade e sair para caminhar. E a partir disso daí a corrida vai vindo gradualmente. É indicado então uma análise inicial de um especialista, de um médico, de um clínico para começar? Eu acho que toda atividade física precisa ser inicialmente acompanhada por um especialista, né? O ideal é que seja um médico para fazer os exames adequados, para saber se ela tem condições de iniciar numa prática esportiva. E posteriormente isso, ela pode se iniciar sozinha, né? Porque é uma caminhada. E se ela quiser evoluir dentro do esporte, dentro da corrida, aí ela procura um profissional adequado para ela, no caso um professor de educação física, para dar uma orientação melhor para ela. Mas como a corrida, falei, né, que é um esporte mais democrático, basta você estar apto a fazer uma atividade física, né? O seu médico te autorize e saia para correr. Comece uma caminhada e posteriormente corra. O episódio completo do Fora da Caixa, assim como todas as dicas dos nossos especialistas, estão disponíveis no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar as 2 primeiras temporadas do programa. A seguir aqui no Mix da TV, você confere mais informações e notícias da nossa região e ainda tem as curiosidades do Taubateando. Fique conectado com a nossa programação, o Mix volta em instantes, não saia daí. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, começando mais uma segunda-feira no mês de setembro aqui na nossa programação. E agora vamos com o quadro que traz as histórias de Taubaté. Tem mais um episódio do Taubateando.
O Cristo Redentor de Taubaté é um monumento histórico e marca registrada do turismo na cidade. Sua inauguração ocorreu em 1956, no bairro Alto de São Pedro. A estátua possui 23 metros de altura e foi construída pelo escultor Otaviano Papais, utilizando o Cristo Redentor do Rio de Janeiro como modelo. A iniciativa para a construção do monumento partiu do professor Teodoro Correia Sintra, diretor do Colégio Taubateano, que inicialmente sugeriu erguer uma estátua de homenagem aos escoteiros. A sugestão foi feita ao bispo Dom Francisco da Borja, presidente da comissão organizadora, responsável por erguer o monumento, e após alguma deliberação, a decisão pela estátua do Cristo foi tomada. Os fundos para a construção do monumento foram então arrecadados através principalmente de campanhas realizadas na radiodifusora. Teodoro Correia Sintra, além de professor e diretor, também apresentava um programa religioso na rádio chamado Minuto Azul da Ave Maria, e durante este programa, ouvintes realizaram doações para financiar a obra. A construção levou desde a pedra fundamental até a inauguração 3 anos, incluindo a construção de uma capela em sua base dedicada a Nossa Senhora da Paz. Até hoje, o Cristo Redentor se mantém como um marco histórico da cidade. Os episódios do Taubateando são apresentados diariamente aqui na nossa programação. E está na hora de você ficar muito bem informado com tudo o que acontece em Taubaté e na nossa região. Está começando o nosso segundo giro no Mix de Notícias. A Câmara de Taubaté realizou audiência no dia 27 para debater o Agosto Lilás, mês temático pelo fim da violência contra a mulher. A iniciativa foi da vereadora Thalita, que foi quem conduziu os trabalhos. Thalita frisou a necessidade de aprovação do projeto de lei que institui o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em tramitação na Casa. Citou números de violência contra a mulher no Brasil, que nos primeiros 6 meses deste ano registrou 4 feminicídios por dia e 187 estupros também por dia. Em 2024, foram quase 72 mil casos de estupros e 33.665 estupros de vulneráveis. Segundo a vereadora, é um mês, abre aspas, é um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, um tema extremamente necessário. É urgente que a gente coloque o foco necessário para que possamos unir forças e pressionar para ter medidas necessárias para acabar com aquilo que nos choca e nos amedronta, que é a violência contra a mulher. Fecha aspas. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Taubaté, Maria Tereza Figueira Palmeira Leite, cobrou a aprovação do plano de enfrentamento. A coordenadora do projeto, Guardiã Maria da Penha, a Guarda Civil Municipal Patrícia Ribeiro de Oliveira, destacou a importância da audiência pública e da campanha Agosto Lilás na luta das mulheres por igualdade, respeito e dignidade. Já a psicóloga da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, Priscila Alves de Oliveira, defendeu o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência e chamou atenção para a subnotificação de dados referentes à violência contra a mulher. O vídeo completo da audiência está disponível no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté. Basta você acessar e acompanhar na íntegra mais um assunto pertinente em audiência aqui no Legislativo. E a gente segue. A pauta da sessão da semana passada contou com a aprovação de 4 projetos de inclusão de eventos no calendário oficial do município. A primeira proposta, de autoria do vereador José Silva, instituiu no calendário a Semana Municipal de Conscientização sobre o Climatério e a Menopausa. A iniciativa visa proporcionar ações educativas, campanhas de esclarecimento, rodas de conversa, palestras e atendimentos de saúde na última semana de setembro. Faz parte do projeto de lei ordinária 69 de 2025. A segunda, de autoria do vereador João Henrique Dentinho, reconhece a festa do Imaculado Coração de Maria, realizado pela Paróquia do Menino Jesus, sempre na segunda sexta-feira do mês de junho. É o projeto de lei ordinário número 116 deste ano. A terceira proposta, também de Dentinho, inclui no calendário da cidade a festa da Imaculada Conceição, realizada pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Quiririm. O evento acontece sempre no dia 8 de dezembro e faz parte do projeto de lei ordinário número 120. Por fim, o vereador Ariel Catti sugeriu a inclusão da festa na roça da Igreja da Cidade, realizada anualmente no mês de junho e faz parte do projeto de lei ordinário número 121/2025. Além de valorizar a religiosidade popular, as festas promovem a cultura regional e fortalecem os laços comunitários. Os projetos retornam amanhã para a segunda votação aqui no Legislativo Taubateano. Assim encerramos o nosso Mix de Notícias. Mais notícias e informações se acompanha amanhã na edição do Boletim Câmara e na quarta-feira aqui no Mix da TV. Este foi o nosso
Mix de Notícias. E agora o Mix da TV abre espaço para as cores e as mensagens de conscientização que ocorrem todos os meses. Está no ar o nosso novo quadro, o Mix Cidadania. Setembro é o mês de valorização da vida, então vamos acompanhar o vídeo da campanha deste mês, que é o Setembro Amarelo. Você também pode fazer parte dessa causa caso conheça alguém que esteja passando por uma necessidade relacionada a este tema. Você pode ajudar através de várias plataformas, entre elas o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Você pode ligar no telefone 188. Este foi a nossa momento de conscientização aqui no Mix da TV. Chegou a hora do nosso último short de hoje. O Conexão Popular traz temas de interesses do nosso cotidiano para uma análise de seus convidados. A gente vai ver mais um trecho do programa. Solta o play. Para lidar com o processo do luto, é preciso entender que libertar nossas emoções faz bem. Permita-se chorar, se esse for o seu desejo. É o momento do enlutado receber acolhimento para que possa revelar suas próprias emoções, sem aprisioná-las. Cada pessoa precisa viver o luto à sua maneira. Se para você estiver muito difícil passar por este percurso sem ninguém, peça ajuda. Crie sua rede de apoio. Aproxime-se dos familiares. Falando a respeito ou mesmo que em silêncio, muitas pessoas preferem amenizar a dor sentindo a companhia de alguém por perto. A gente acompanhou esse VT mostrando mais como, cada pessoa lida com o luto e como ela pode buscar aí esta rede de apoio. Cláudia, um ponto importante na luta contra o luto, melhor dizendo, tem uma palavra que chama atenção, chama autocuidado. As pessoas, muitas vezes, nesse processo, esquecem desse autocuidado. Isso seria também uma chave essencial para superar este processo? Nossa, que pergunta interessante, Porque eu penso, pela experiência prática de clínica e etc., que esse luto, a princípio, a pessoa ela abre mão mesmo de si, E é um processo, é um momento muito esperado que isso aconteça. É importante frisar isso porque a pessoa está passando por um processo de luto e aí ela está se vendo sem apetite, ela está se vendo com o sono um pouco abalado, ela está se vendo num processo de tristeza. É importante salientar que isso é natural e é esperado. Tem um autor, um psicanalista, que chama Juan Nasio, que ele fala que o processo de luto é a última barreira antes da loucura. Então, é como se o seu corpo, o seu corpo psíquico se colocasse em uma determinada situação para que exatamente você tenha tempo de se recompor, colocando entre aspas, falando assim coloquialmente, antes de que você enlouqueça de fato, porque a perda daquela pessoa que você ama, a dificuldade de redirecionar esse amor, ele gera esse questionamento de loucura, de fato. Então, é um processo esperado, Em que momento que a atenção tem que ser dada para que você procure um auxílio? Vou separar em duas coisas bem breves. A primeira que eu penso é que ninguém merece passar por isso sozinho.
E procurar uma ajuda profissional, ela reforça os seus sentidos, ela vai dando norte naquilo que você está trazendo. E uma segunda questão é entender quando isso de fato está num processo patológico, em que a pessoa não come, não dorme, não toma banho, não se cuida, não busca, não quer acesso a outras pessoas, não quer absolutamente nada. Aí a gente vai pensar que esse processo de luto, ele entrou num eixo de melancolia. E aí, por vezes, é necessário não só a intervenção de um psicólogo, de um psicanalista, mas também o apoio psiquiátrico. Por vezes é necessário fazer a medicação, por vezes é necessário que essa estruturação do processo de luto amplie para que a pessoa consiga dar conta. A Cleidiane falou da rede de apoio dela, familiar e também da religião. Cleidiane, além desses pontos, você encontrou outros pontos de apoio em outros lugares, em outras pessoas? Como que foi esse processo? Encontrei enormemente em grupos. Ainda a gente estava vivenciando muito a pandemia, ainda, né? Então, eu me conectei a grupos virtuais de pessoas que tinham estavam passando por esse luto. Procurei especificamente do luto gestacional ou perinatal, porque esse luto, ele ainda, se é que dá para a gente dizer, todo luto é delicado, né? Mas ele é muito invisibilizado pela sociedade. A gente comumente escuta muita fala do tipo, você é jovem, você ainda pode ter outro filho. Mas nem era tão grande assim, né? Mas nem nasceu vivo, né? Então, como se tudo isso fosse amenizar a dor. E eu digo que primeiro, eu, como profissional de saúde, posso dizer que não existe nenhum teste, nenhum exame que diga qual grau de dor eu estou, ou a Cláudia, ou você vai estar. Então, a dor ela é subjetiva, a escala de dor é subjetiva. Então, não adianta querer comparar a dor, né? E eu digo que nesse tipo de luto que eu vivenciei, tantas mulheres vivenciam diariamente, né? O vazio de não ter tudo isso, ele é um buraco que você não tem como preencher. O Conexão Popular vai ao ar semanalmente aqui na programação da TV Câmara Taubaté e você pode acompanhar os vídeos na íntegra no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. É só você acessar a playlist do Conexão Popular. Chegamos ao final de mais um Mix da TV aqui nesta segunda-feira e no programa de hoje você viu o quadro Voltando ao Papo. Revimos uma entrevista marcante aqui no Mix da TV. O Taubateando contou as histórias da nossa querida Taubaté e ainda acompanhamos os shots dos programas Fora da Caixa e também do Conexão Popular. Amanhã, terça-feira, tem discussão a partir de 1h15 da tarde ao vivo e a partir das 2 horas tem sessão ordinária com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Taubaté. Na quarta-feira, o Mix da TV está de volta com mais notícias e uma entrevista interessante. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até quarta-feira.